Pessoal, ainda no tocante de instrumentos à renda fixa, agora nós vamos estudar as notas promissórias, que são um outro tipo de investimento emitido por empresas e não por instituições financeiras. Vamos ver então como é que funciona. As NP, notas promissórias, também chamadas de commercial papers, né, que está em inglês, também são investimentos de renda fixa, caracterizadas por serem um título de crédito, em que as empresas emissoras, tomam recursos para investimentos de curto prazo, como para financiar seu capital de giro, por exemplo. Sob a ótica do investidor, é um título que promete a devolução do principal acrescido de juros. Percebo então que as notas promissórias elas são muito semelhantes às debêntures, pois elas não são emitidas por instituições financeiras e são um título de dívida. Também são semelhantes ao CDB, né? Só que o CDB, aí sim, eles são emitidos por instituições financeiras. Bom, qual que é a diferença em relação à debênture? A principal diferença é que elas são de curto prazo. Já as debêntures, elas são de médio e longo prazo. Mas do restante é muito semelhante. Porque a gente tem um investidor que ele vai colocar o seu dinheiro em uma empresa através da compra de um título, que é a nota promissória. Esse é um título de dívida. Aí, por exemplo, ele vai colocar 100 mil reais aqui para receber uma determinada remuneração, por exemplo, 10% ao ano, por um determinado prazo. Vou colocar aqui 6 meses, porque agora a gente está falando de curto prazo. Ao final desse prazo, a empresa ela vai pagar o investidor de volta com o principal, que é os 100 mil, mais os juros, que é a remuneração. Bom, na prática, as notas promissórias e debêntures são semelhantes, pois ambas objetivam arrecadar recursos no mercado financeiro para financiar atividades da empresa. Contudo, a principal diferença entre elas é que as notas promissórias são utilizadas para recursos de curto prazo. Está aqui, 6 meses. Lá uma debênture é 2 anos, 5 anos. E enquanto que as debêntures são utilizadas para recursos de médio e longo prazo. E a emissão e o registro? A legislação estipula que esse título pode ser emitido por sociedades anônimas não financeiras, vedando a emissão por parte de bancos, que são instituições financeiras, corretoras, que também são, distribuidores também instituições financeiras, e demais instituições financeiras. Então perceba que eu estou batendo na tecla que as notas promissórias não são emitidas por instituições financeiras, elas são emitidas por empresas de capital aberto ou de capital fechado. O que é uma empresa de capital aberto? É aquela que tem seu capital social dividido em ações. E essas ações estão negociadas em bolsa de valores. Ou seja, eu, investidor, posso comprar as ações dessa empresa. Agora, através de uma corretora, por exemplo. Agora, as empresas de capital fechado são aquelas que têm o capital dividido em ações, mas que elas não estão à negociação no mercado de valores imobiliários. Então, essa é a diferença, mas ambas essas duas empresas elas podem emitir notas promissórias. Além disso, para que a empresa consiga emitir uma NP, ela deve ter um registro na CVM e escolher uma instituição financeira, bancos ou então corretoras, como intermediadora, responsável por distribuir, e vale a pena marcar isso daqui, a emissão da NP. Notem que a instituição financeira ela não está atuando na função de intermediadora financeira, ou seja, ela não está captando recursos do agente superavitário para emprestar para o deficitário. Não. O que ela está fazendo é, ela ainda atua como intermediador, mas ela atua na distribuição desses produtos aqui, tal como a gente tinha lá na debênture. Ela vai pegar os títulos de notas promissórias e vai disponibilizar para os seus investidores, que eles comprem esses títulos. O cara não vai, via de regra, pegar esse título, direto com a empresa. Ele utiliza a instituição financeira dele para poder comprar o título. É quase como eu quando quero comprar uma ação, por exemplo. Eu não acesso a bolsa de valores diretamente. Eu acesso através da minha corretora. Eu mando uma ordem para a corretora e a corretora compra a ação. Sobre essa última parte, qual parte? Sobre a distribuição pela instituição financeira, e esse é um detalhe importante, vale colocar que a legislação dispensa a contratação da instituição intermediária para emissores com grande exposição ao mercado, desde que, então, via de regra, tem que ter uma instituição financeira fazendo a distribuição das notas promissórias, mas há uma exceção em que não é necessário a distribuição pela instituição financeira. Quando
As notas promissórias têm um vencimento igual ou inferior a 90 dias, então é bem curto prazo, e a oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais. Então, atendidas essas duas condições, a gente elimina a figura da instituição financeira atuando como distribuidora das notas promissórias. Nesse caso, o investidor compra direto com a empresa, mas tem que respeitar essas duas condições aí. Bom, e o prazo? O prazo de vencimento de uma NP é, em geral, de no máximo 360 dias, porque é curto prazo, independentemente se a emissora for companhia aberta ou fechada. Isso porque as notas promissórias são utilizadas para levantar recursos ou financiar atividades de curto prazo. Contudo, a legislação estipula uma exceção, em que as notas promissórias não precisam observar esse prazo máximo, que é quando as notas promissórias cumulativamente, aí tem que respeitar essas duas condições, que a gente já vai ver. Então, existe uma situação em que as notas promissórias vão poder superar esse prazo máximo de 360 dias, que a gente vai ver qual que é essa exceção. Mas, se não, via de regra, o prazo máximo de uma NP é de até 1 ano. Ela tem que ficar abaixo desse tempo, independentemente se ela for companhia aberta ou companhia fechada. Antigamente até tinha distinção se ela era aberta ou se ela era fechada. Hoje em dia já não tem. Ambas podem emitir até 360 dias. Mas nessa situação aqui pode ultrapassar, que é quando elas tenham sido objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, conforme regulamentação específica. O que é essa tal de oferta com esforços restritos? É ofertas destinadas exclusivamente a investidores profissionais. Principalmente é isso. Mas tem mais detalhes que a gente vai estudar quando a gente estudar esse tipo de oferta. Mas nesse ponto, lembre que é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Além disso, ela tem que contar com a presença de um agente contratado para representar e zelar pela proteção dos interesses e direitos da comunhão dos titulares das notas promissórias, que é o tal do agente fiduciário, que é o cara que representa os investidores em notas promissórias, submetido à norma específica que dispõe sobre o exercício da função de agente fiduciário. Então, quais são as duas condições para que as duas condições, na verdade é uma, né? É uma condição que tem que respeitar esses dois critérios aqui. Porque só tem uma situação, né, em que é possível que a NP ela ultrapasse os 360 dias. Qual que é essa situação? Quando a gente tiver esses dois critérios aqui. Que é, primeiro, esforços restritos. E, além disso, tem que ter a presença do agente fiduciário. Aí pode exceder os 360 dias. E o resgate? Em relação ao resgate, que é quando o investidor recebe o seu valor de volta, acrescido dos juros, esse acontece ao final do prazo de vencimento da NP, ou, havendo previsão expressa do título, ele pode acontecer antecipadamente, que é quando a empresa recompra o título do investidor. Nessa situação, há mais liquidez para o investidor. É o chamado resgate antecipado. Então tem situações que é possível, daí vai ter mais liquidez porque o investidor vai receber antes. Caso não seja possível o resgate antecipado, a liquidez do título será menor e o investidor estará sujeito a ter que esperar mais tempo para reaver seus valores. É pior então para o investidor. E a rentabilidade? A rentabilidade de uma NP ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada, sendo o mais comum a pós-fixada, utilizando o DI como indicador de referência. Então pode ter a pré? Pode, mas o mais comum é que se use a pós-fixada. Além disso, vale colocar que as empresas que possuem mais risco de crédito tendem a remunerar melhor suas notas promissórias. Isto para estimular os investidores a suportarem o risco. Qual que é o maior risco de uma nota promissória? É justamente o risco de crédito, que é aquele de a empresa não fazer o pagamento do principal ou então dos juros ou dos dois. Então, notem que quanto maior o risco de crédito, maior tende a ser a remuneração exigida pelos investidores para suportar esse risco. Nesse contexto, é importante que os investidores observem um rating atribuído para a empresa que pretende investir, que é concedido pelas agências especializadas em classificação de risco. Assim como nas debêntures, é importante o investidor olhar quanto que é a nota que essas agências estão dando pela qualidade do crédito da empresa emissora da nota promissória. Quanto menor a nota, quanto pior a nota, aí o cara vai ter que exigir mais remuneração para suportar o risco. De novo essa ideia.
Isso é importante, sobretudo, visto que as NPs, assim como as debêntures, não possuem garantia do FGC. Então é importante lembrar disso. Em relação à tributação, as notas promissórias seguem a tabela regressiva de imposto de renda para títulos de renda fixa, sendo que, na prática, por serem emitidas em até 360 dias em geral, o comum é que o investidor seja tributado na alíquota de 22,5% ou então de 20%, porque fica abaixo aqui dos 360 dias. Agora, se for uma exceção daquela NP que pode ultrapassar 360 dias, desde que seja por esforços restritos e conte com a presença do agente fiduciário, aí nesse caso o imposto de renda ele vai ser um pouquinho menor. O fato gerador do imposto de renda é a existência de renda, de lucro, auferido com a aplicação financeira. A base para o cálculo é a diferença entre o valor de venda ou do resgate do título e o valor original do investimento. E o recolhimento é feito através da instituição pagadora, que é a instituição que está distribuindo a nota promissória. Daí que eu trouxe para vocês um esquema que diferencia as debêntures das notas promissórias, que é onde vocês podem talvez se confundir. O objetivo da nota promissória é captar recursos para financiamento de capital de giro de curto prazo. O capital de giro é curto prazo. E já as debêntures é financiamento de capital fixo, que é aquele de médio e longo prazo. Quem pode emitir? Sociedades anônimas, capital aberto ou capital fechado. Mesma coisa aqui. Quem não pode emitir nas duas situações são instituições financeiras. Prazo mínimo para o resgate? Não há. Também não há aqui. Prazo máximo, em geral, 360 dias. Aqui não tem. FGC, em geral, aqui está o prazo mínimo para o resgate, aqui é em geral, porque tem uma situação nas debêntures incentivadas que o prazo médio ponderado mínimo tem que ser superior a 4 anos. FGC, não há para nenhuma das duas, e a tributação, via de regra, tabela regressiva para a nota promissória, e aqui sim, né, via de regra, tabela regressiva para as debêntures, porque as debêntures incentivadas elas não têm imposto de renda para as pessoas físicas. Pessoal, assim a gente termina essa parte aqui de títulos emitidos por empresas, falando especificamente sobre as NPs. A gente se vê numa próxima aula.